Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Olha, hoje nós vamos fazer uma reflexão muito interessante e essa reflexão é como ter a imagem e semelhança de Deus. Sim, porque o ser humano, quando ele foi feito por Deus para ter a sua imagem e semelhança. Eu não sei se você tem a Bíblia perto da senhora, do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós podemos ler que disse assim, Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e dominem eles sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais de rebanho, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A gente vê aqui claramente Deus falando, façamos os seres humanos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas eu estava pensando, como ter a imagem de Deus? Porque eu imagino que Deus não seja uma pessoa como nós, dois braços, duas pernas, mas ele fala aqui, façamos. Só que nós já vemos algo muito importante. Deus não estava sozinho. Ele estava junto da divina Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo um só Deus. A gente não vai entrar nesses méritos hoje, dessa explicação, até porque não tem como explicar isso. A manifestação de Deus em três pessoas ao mesmo tempo, sendo ele um só Deus, mas ele aqui fala no plural, façamos. Então ele estava junto com outra pessoa, que é o Deus Filho, e cremos também no Deus Espírito Santo. Então eu pensava comigo, como seria a imagem de Deus no homem? Porque Deus não é um ser físico. A própria palavra diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, qual foi o raciocínio que Deus nos deu? É que na queda do homem, essa imagem que o ser humano tinha, o homem tinha, ele veio a perder devido ao pecado. Mas através do Senhor Jesus, nós voltamos a tê-la pelo novo nascimento de Cristo em nós. Porque assim como o Espírito Santo, ele formou em Maria a pessoa do Senhor Jesus, assim também ele forma em nós novamente a imagem de Deus, através do batismo do Espírito Santo, através do nascer de novo, que faz a pessoa até mesmo evidenciar o fruto do Espírito. Porque essa imagem e semelhança de Deus representa a pureza, representa a imagem espiritual do que Deus é e do que Deus queria que o ser humano fosse e que seja até nos dias atuais. Só que o pecado, ele sempre leva o ser humano a não ser a imagem de Deus, pelo contrário, a imagem do mal, a imagem do diabo. Sim, eu não sei se você tem a Bíblia aí, em João 8,44, Jesus fala assim, para os judeus, vocês são do diabo e o pai de vocês é que querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só, o ser humano, no lugar de expressar a imagem de Deus, o ser humano passou a expressar a imagem do mal, porque o ser humano passou a seguir o mal, e uma vez que o ser humano passa a seguir a vontade do diabo, a vontade da carne, fica ele em desobediência a Deus, como o diabo desobedeceu a Deus. E como diz aqui no texto,
Ele é o pai da mentira. Então, quando a pessoa anda em mentira, quando a pessoa faz coisas, sabe, que afasta ela do Criador, isso está demonstrando de quem ela está sendo filho, de quem ela está sendo filha. E a pergunta é, a quem você quer pertencer? Qual é a imagem que você quer ter? Você quer ter uma imagem de Deus ou você quer ter a imagem do diabo? Essa é a verdade. Em Gálatas, se a gente lê ali, em Gálatas 5, 22, 25, está escrito assim, ó, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo, olha só, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, já que vivem no Espírito agora, e andemos também pelo Espírito. Você está vendo? Então, a imagem de Deus no homem, que o próprio Deus criou, foi aquela imagem no Espírito. A imagem onde o homem ia manifestar, sabe, uma característica de um filho de Deus agora, de uma pessoa que veio de Deus. Mas com essa decadência do homem, ele passou a perder essa imagem. E a pergunta que eu quero fazer para a senhora, para o senhor que participa conosco, é o seguinte: qual é a imagem que você tem tido? Qual é a imagem que você tem revelado? Será que você tem mostrado através da sua vida o Senhor Jesus? Certa vez fizeram uma pergunta assim para o Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: olha, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens visto? Quem vê a mim vê o Pai. Significa, o Senhor Jesus era a expressão exata de Deus na terra, através das obras que ele manifestava e através do seu procedimento. E nós também devemos de ser a imagem de Deus nessa terra. Por isso que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós devemos de ser a imagem de Deus na terra, mostrando para as pessoas que ainda não nasceram de Deus, que ainda não têm Ele em suas vidas, o que Deus deseja delas. E isso, pessoal, é um dever de todos nós, sabe, que somos de Cristo. Você sabe por que os discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles eram parecidos a Cristo. Então, eles foram apelidados. Aí vem os cristãos, aqueles que são parecidos a Cristo. Ser cristão é ser parecido a Cristo. Então, Deus ele quer que nós venhamos manifestar a imagem dele e não a imagem do mal, sendo pessoas mentirosas, sendo pessoas que andem nos próprios desejos, nos pecados desse mundo, porque assim foi o que o diabo se comportou. E nós não podemos nos comportar dessa maneira. Então eu queria deixar essa reflexão com vocês hoje. Vou ler novamente, olha, Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito e vamos refletir a imagem do nosso Deus nessa terra, tá? Fica aqui essa reflexão hoje com todos, espero que você tenha entendido e que Deus te abençoe. E até a próxima.